aproveitar que os chatos não estão, né? Eu Ainda são os legais. quando Buenas, estamos voltando aí com mais um Grenal Corneta, uma mesa virtual onde reúne gremistas e colorados e gremistas, onde nós vamos debater aí os jogos da dupla Grenal. Começando aí, então, dando boa noite e boas-vindas, né, para Renatinha, cavalheirismo, Oi, né, Gustavo? Raulito. E aí, Luiz, Gustavo? Tudo bem? Certo. Nosso maior gremista, Luiz Gustavo Machado, tudo beleza? bem, tudo bem. Tudo certo. Hoje nós aqui não estamos aqui, nós três aqui, então a gente vai falar muito, né? Os Que não é guerreiros. novidade, né? Os guerreiros, né? E começamos hoje invertendo, né? Vamos de ser Grenal, vai ser Nau, né? Malgre. O Internacional ontem surpreendeu contra o Bragantino, apesar de fazer os 2 gols no final da partida, mas demonstrou que teve aquilo que a gente tanto esperava, né? Finalzinho com emoções, né, Raulito? Final com emoções. Fazia muito tempo que não via isso. Mas aí aquilo que a gente vem debatendo há muito tempo, né, Renatinha e Gustavo? Efetividade, né? Aí foi uma efetividade para vocês? Foi uma efetividade ontem ou foi a obra do acaso? Foi efetividade, né? Porque o resultado, Sim. a efetividade, na verdade, é o resultado. A efetividade fruto do desempenho, do bom desempenho, é a melhor efetividade que tem. Só que o que a gente viu ontem não foi uma efetividade fruto de um bom desempenho. A gente viu o Inter jogando até retrancado o primeiro tempo inteiro. E parte do segundo tempo, acho que o Inter começou a crescer na partida depois das trocas. Que O segundo tempo tava bem bom. que Tá bem começaram a emocionante. acontecer ali Os dois lados. pelos 10 minutos do segundo tempo, 15 minutos, por ali, né? Não lembro agora exatamente. Mas a partir das trocas, o jogo ficou mais acelerado pro Inter. E aí, enfim, deu aquela, pra nós, uma fatalidade. Aquela fatalidade daquele gol. A minha mãe falou, eles Que eu têm acho que muita ele chutou sorte. direto até chutou direto o Maurício. Foi o Maurício que fez o gol, né? Não, foi Johnny? O primeiro. Johnny, isso. O Johnny, Eu o confundo sempre Johnny. os dois, eu acho eles parecidos. Eles são parecidos. O Johnny, é verdade. Eu acho que foi o primeiro gol dele, né? Ele teve o pênalti. E o cara, pra falar do pênalti, não tá aqui hoje, né? Pois é. Teve o pênalti, né? Como eu falo sempre, né? Quando o jogo, quando o jogo é ruim para um dos times, pelo menos, tem uma equipe jogando bem e uma equipe jogando mal. O lance de bola parada é o lance mais democrático que tem, porque tu pode converter num gol, mesmo jogando mal, né, diante de um clube que está jogando bem, um adversário que está jogando bem. E o que a gente viu foi isso. Embora o Inter não precisasse daquele pênalti para ganhar, porque já estava ganhando de 1-0 naqueles minutos finais ali. Mas houve o pênalti, e aí ampliou o placar, fez saldo de gol, é importante, né? Então foi efetivo. O resultado, conseguiu o resultado. O problema é o desempenho. O desempenho não dá muita segurança pro torcedor, né? Isso o gremista sabe bem. A gente tá Renatinha, isso também. Queremos te ouvir também. Eu tava até processando o que vocês estavam falando. E eu liguei a TV ontem, na verdade, acho que era nos 30 minutos do primeiro tempo, mais ou menos. E aí, o primeiro tempo tava aquela coisa, como vocês falaram, tava mais xoxo, assim. Agora, no segundo tempo, o que me marcou foi porque exatamente foi no momento em que o Bragantino começou a atacar, tipo, tava lá e cá, aí saiu o gol do Inter, sabe? Tipo, tava mais o Bragantino atacando, inclusive. E aí saiu o gol do Inter, e aí depois veio o pênalti, enfim, tipo, saiu literalmente nos 45 do segundo tempo, né, o primeiro gol, se eu não me engano. E aí ele deu mais 7 depois, aí deu tempo de sair o pênalti ainda. E realmente, gente, como vocês estavam falando, por mais que tenha sido um jogo retrancado e tal,
futebol cada vez mais comprova que é bola na rede, entendeu? Uma coisa meio óbvia e jogar bem não ganha jogo, né? Então acho que o Inter fez o certo. Posse de bola, isso aí. E acho que realmente o Inter fez o certo. Foi lá, cumpriu o papel, ganhou e tá ok. Né? Por mais que tenha sido nos 45 do segundo tempo, ganhou, começou, foi 1-0 e depois pênalti. E tá aí, mesmo que se fosse 1-0 de pênalti, é aquela coisa, se não fosse pênalti, poderia ter sido gol. E aí, né? Eu já vou um pouco mais. Ontem foi o dia do Divino Espírito Santo, né? Aquela bola aos 33 segundos no pé da trave do Daniel. E o Daniel assim, ó. Pode falar, Julito. Não, ali se saísse gol ali, seria um desespero para nós Colorado ontem. Pois é, e eu lembro que no último episódio do Grenal Corneta, que a gente falou dos jogadores que estavam salvando a dupla Grenal, eu até citei o Daniel, né? E por coincidência, quando eu liguei a TV, nos 30 minutos do primeiro tempo, mais ou menos, estava dando replay de uma defesa que o Daniel tinha feito. Eu disse, sim, realmente, eu acho que eu não tô enganada mesmo de que da dupla Grenal, graças a Deus que a gente tem os nossos goleiros. E aí um assunto interessante da gente chegar seria a que ponto a dupla Grenal chegou, de depender dos goleiros em si, né? Enfim, não digo que os nossos goleiros não se ofendam com o que eu tô dizendo, mas acho que se o time realmente está bem, a gente vai dependendo do quê? Do meio para frente, né? Aquela coisa com meio campo com efetividade, ou aquele ataque que dá conta do recado. E parece que a dupla Grenal não, a gente já entra em campo com o objetivo de se defender, botando toda a carga na zaga e nos goleiros, que por coincidência no Grêmio é o Jeromel, que ajuda bastante ali, que é uma referência, e o Breno, que a gente que nós havíamos comentado na semana passada. Em relação ao Inter, o Daniel e o Mercado também, que também, pelo menos no jogo passado, ajudou bastante. Ele tirou uma bola de dentro do gol. A única bola que o Daniel não conseguiu defender, o Mercado tirou. Mas foi a única coisa que o Mercado fez desde que chegou no Inter. Então, pelo menos no último jogo, tava o Mercado ajudando. Né? A Renatinha estava falando, eu estava tentando saber qual era a jogada. Era essa aí que o Gustavo citou. A única. A única. O que eu ia dizer, mas Renata, até o Real Madrid tá dependendo do goleiro. Então quem somos nós, né? Se o Real Madrid também tá dependendo. Que foi aquele jogo, né? Liverpool. Contra o Liverpool, atacou o tempo inteiro e aquele goleiro, acho que eu vi pelo menos umas 3, assim, que eu guardei na memória, umas 3 defesas milagrosas, salvadoras. Ele foi o cara do título, né? Da Bélgica, né? Isso. Eu não acompanho muito. O cara jogou muito. O Inter ontem me pareceu que, claro, guardado as devidas proporções, não vou me atrever a dizer isso, que o Mano apareceu o time do Mano. Apareceu aquilo que o Mano... Aquilo que o Mano quer no time. É um time correndo, atacando sempre, independente do resultado. Mas apareceu, tu diz, depois que houve as trocas. Sim, claro. Eu acho que a escalação que o Mano começou ontem, tá? Talvez devido às peças que ele tinha, né? E tudo que ocorreu durante a semana também, eu acho que aquilo ali, ele ir para os microfones dizer, não, tá tudo sanado, não tá tudo sanado, não. Ele, como chefe da tribo ali, eu acho que mexeu muito com ele, né, cara? Porque imagina teus subordinados fazer uma greve onde não querem jogar. É uma coisa que ele não esperava. Nem nós, torcedores, esperávamos, na verdade, né? Sim. Então, ele deve ter mexido muito com ele e ele conseguiu reverter esse quadro. E aí, nessa reversão de quadro, ele vai lá, me coloca o Tyson, já no final da partida, bem dizer, 30 e alguma coisa, tá? Também não fez grande coisa, né? Não faz muito tempo que não faz. Olha, só sabe cobrar e não sabe jogar, sinto muito. Eu vou me atrever a dizer que ele não fez nada desde que chegou, viu? Eu acho que ele não fez nada desde que chegou. Quem? Tá? Pelo menos ele fez mais gols que o Douglas Costa. O Tyson? Polêmica. O Tyson, pra mim, continua como uma bolinha de sagu dentro do saco ainda. Não explodiu, velho. Não tá jogando bola.
Né? Então, não vejo assim, o porquê dessa manifestação dele, né? E ontem ali, pô, deu para ver a entrada do Johnny, deu uma outra cara, do Maurício. Botar a gurizada, né? Deixar a gurizada um pouquinho também, que quer jogar, que tá com fome de bola. Sabe? Ontem eu vi um lance assim também, eles estão com aquela problemática, né? Questão do zagueiro do Inter, Bruno Mendes, né? Aí, não sei se vocês puderam ver ali na hora da confusão, ali da briga, acho que foi no segundo gol, acho que foi, uma coisa assim. Vocês viram o tamanho que é o zagueiro do Inter? O Bruno Mendes? Peraí. Como assim? Ele é um dos mais baixos da equipe, cara. Mentira! Não prestei atenção nisso aí. Cara, eu fiquei pensando assim, ou ele é muito alto, os outros são mais altos que ele, tá? E ele enganou pela TV. Mas ele ia ser perto dos outros, do grupo do Inter. Ontem ele era um dos mais baixos, cara. Então, o Dourado tem 1,82, se eu não me engano. Ele tem menos, sabe? Ele ficou no ombro do cara. Eu sei como é que um cara desse é baita zagueiro, né? E isso aí, e a zaga, que era um problema pro Inter, hoje vem dando consistência, sabe? Aí a gente fica pensando assim, pô, mas se nós perdermos o Bruno Mendes, jogar com o Mercado, cara, o Toledo, o Moledo, que ainda se voltar, volta meia boca, sabe? Então, para nós vai ser um martírio, cara, vai ser um martírio. Sabe? Então, eu vejo assim, teve evolução. Eu até coloquei ontem no grupo, né, perguntando qual seria a diferença entre eficiência desculpa, eficiência e efetividade para o Inter. Pois é. O Inter foi eficiente, mas teve qualidade depois das trocas. Talvez a partir daquelas trocas ali, o Mano, agora no próximo contra o Santos, ele coloque aquela formatação do final do segundo tempo ali, né? Da metade para o final do segundo tempo. Porque aquela formação ali teve um pouco mais de qualidade e teve efetividade, chegou ao resultado, né? Foi eficaz. Teve eficiência e foi eficaz. A eficiência pelas trocas do Mano, as mãos do Mano. E foi eficaz porque chegou ao gol com aquele primeiro gol ali, e depois o lance de pênalti, que o lance de pênalti foi uma coisa da partida, foi uma casualidade. Exatamente, uma coisa. Claro, se o Pedro tivesse aqui, provavelmente ia dizer que o alemão ele entrou na área perigoso, ou seja, ele ia fazer o gol de repente. Então, por isso que o pênalti surgiu, mas nem sempre é assim, né? Poderia. Alguns jogadores chegam muito bem dentro da área e se não são derrubados por uma falta ali dentro da área, se deixarem a bola com ele, talvez o cara não faz o gol. Não tem como saber. Não tem como saber. Teve pênaltis, eu vou dar um exemplo do lado do Grêmio. Teve pênaltis que foram que aconteceram em cima do Alisson dentro da área. E se não tivesse acontecido o pênalti nele, né, se não tivesse acontecido a falta nele, será que ele faria aquele gol do jeito que ele perdia gol dentro da área? Sim. Então chegou dentro da área com a bola e tal. Ele foi eficiente por chegar até lá. Não, mas não é bem assim, né? Tem uma coisa que todo mundo diz assim, ganhou de gol de pênalti, 1-0, né, coisa e tal. Mas tem que ver assim, até o momento de chegar o pênalti, acontecer o pênalti, teve um trabalho lá atrás, bateu o goleiro, bateu um tiro de meta, passou pelo meio de campo, laterais, aquele meio de campo. Verdade seja dita, é exatamente isso que o Pedro defende, que teve até chegar o pênalti, teve uma construção. Mas muitas vezes a bola é alçada, lance direto do goleiro para o campo adversário, então é bola na área, né? Que já como é que ligação direta, né? Ligação direta. E aí o
o atacante pega a bola lá, leva para dentro da área e a defesa comete uma imprudência e faz a falta dentro da área. Então, mas claro, eu concordo com isso. Às vezes vem a questão da construção. Até chegar ao pênalti tem toda uma construção. Se isso aconteceu, não, pelo menos há méritos ali, há qualidade, né? Parou na falta cometida dentro da área. Mas enfim, são coisas que eu repito sempre isso. A questão do lance de bola parada é democrático. Tu vê um time jogando mal, se ele tiver a oportunidade de uma bola parada, uma falta bem colocada, ou uma cobrança de escanteio bem feita, ou um pênalti, o time que está jogando mal vai ter a oportunidade ali de converter num gol. Porque não está conseguindo jogar, está jogando menos e tal, não está conseguindo construir, não tem articulação, não tem volume, não tem, né? E eu acho que o Inter, no jogo contra o Bragantino, durante boa parte da partida, ele de fato não estava conseguindo jogar, não jogou, né? Se retrancou, se fechou. Depois que houve as trocas, acho que o Inter entrou em campo de fato, aí ficou mais veloz, ficou mais rápido, o jogo ficou melhor para o Inter. E aí então ele chegou a uma certa qualidade até aquele primeiro gol. Uhum. A Renata colocou o lance do gol também foi de qualidade. Foi um chute de qualidade ali, né? Não tem da cobrança de pênalti individual dele ali. Né? Do Johnny, né? Do Johnny. Não, e do Depena também, o jeito que ele cobrou. Não, e aí a cobrança de pênalti também, né? Não deu nem chance o goleiro. Então tem essa individualidade aí que contou ontem. Sim. Contou no jogo contra o Bragantino. Vou ser provocativo agora. Quem bate melhor pênalti da dupla Grenal? Depena ou o Diego? Cara, a amostragem é pequena pro Depena, embora ele tenha cobrado muito bem, né? Vamos ver outros jogos, né? Porque o Diego tem N cobranças de pênalti, errou algumas, mas ele cobra bem também. Na maioria ele faz um golaço de pênalti. Dieguito olha, arrasa nos pênaltis. Ele errou pênaltis, não só ele, mas erraram pênaltis decisivos, né? Que valeriam o resultado. Né? Sim. Ainda mais em momentos que o Grêmio não estava jogando muito bem, não estava muito bem em campo. E aí teve a casualidade do lance de pênalti. Tem que converter. Né? E geralmente o atacante consegue, né? O cobrador de pênalti ali consegue converter. Para vocês verem, a Renata falou ali da tamanha importância dessa vitória do Inter, né? Se o Inter não conquistasse a vitória ontem, hoje ele estaria ali entre 14º e 15º. Na verdade, 14º. O Avaí ultrapassaria ele. E hoje ele está em 8º a 4 pontos, tá? Do líder, que é o Corinthians, com 18, e do G4 a 1 ponto, que é o Botafogo. Tá bom. Né? Então, quer dizer, assim, o Botafogo tá bombando. É um campeonato muito nivelado. Muito nivelado. E isso apenas em 9 rodadas, né? Então, a rodada, ela está completa, né? Então, aí eu te digo assim que pela amostragem, tá muito cedo, né? Para uma coisa, até mesmo pro rebaixamento. Porque a vitória do Fortaleza ontem em cima do Flamengo, em pleno Maracanã, lotado, demonstrou assim, que vai ser o jogo do Inter contra o Flamengo agora, no final de semana. Né? Então, aí só por isso aí já diz qual a importância. Mas olha, exatamente. Vocês assistiram o jogo Flamengo e Fortaleza? Eu tive a oportunidade de assistir. Mas uma das coisas que eu mais amo nesse mundo é ver o Flamengo perder. Sim, mas o Fortaleza... o maior prazer da minha vida. É o que a gente estava falando até agora. Foi no resultado. Tava jogando mal. Né? E aí, claro, teve
Teve o lance do gol foi, alguns estão dizendo que foi até um frango, né? Mas o Flamengo teve oportunidade de abrir o placar. Não abriu, aí o Fortaleza bateu Bem feito. e fez. Que bem. Não teve efetividade. Exatamente, não foi. Exatamente, o Flamengo não teve efetividade. Aí não foi um jogo ruim pro Flamengo, mas foi um jogo ruim pro Fortaleza. Só não foi ruim o resultado, né? Sim. Eu não sei o que está acontecendo com o Fortaleza. É uma pena. Eu acho que acabou o gás, sabe? A empolgação. Pode ser. Pois é. Porque é um time que tá na Libertadores, né? O Fortaleza ainda não caiu, né? Não. Eu nem sei. Ainda não tá? Nem sei, não tô acompanhando. Porque tava bombando, né? Eu gosto muito de Libertadores, só que ultimamente eu não ando acompanhando. Adoro esses campeonatos, tipo Libertadores Sul-Americanos. E não eu amo. Uma coisa nós não estamos lá, né? Sul-Americana a gente tá acompanhando porque o co-irmão tá na Sul-Americana até. Mas tipo, eu gosto muito de assistir quando mais é dia de semana, né? Terça, quarta e quinta. Queria muito assinar até Comebol TV pra poder assistir mais. Já fazendo muito. Assim uma projeção, né, pro Inter, né? O Inter, então, ele joga agora quarta-feira contra o Santos, né? Isso. Que não sabia. E eu acho que é bem possível que seja o jogo da TV, que é 21h30. Pode ser. Confirmar aqui para vocês, eu acho que vocês vão assistir Santos e Flamengo, Santos e Inter. Já nós aqui nós vamos ver Corinthians e alguma coisa. Com certeza, né? Santa Catarina é Paulista e Carioca. Meu Deus do céu. Gente, Santa Catarina não passa Grenal nas rádios e passa Campeonato Paulista e Carioca. Clássico. Aqui é bem para nós que seja o jogo Fluminense e Atlético Mineiro, que é no mesmo horário, né? Mesmo horário. Ai, Raulito. Pode ser. Pois é. Né? Inter e Santos. A gente já abre o palpite, agora a gente deixa para o final o que vocês acham. Eu acho que vocês estão falando de Inter, né? Acho que pode. Vamos fazer o palpite então já. Então, comece por mim, né? O único colorado dessa mesa hoje. Né? Eu acho que o Inter, acho que ganhou uma moral em cima dessa vitória de ontem sobre o Bragantino. E eu acho que vai acontecer aquilo que não se esperava. Era ele vir de São Paulo com 6 pontos nessa turnê. Eu acredito que o Inter ganhe do Santos. Até porque o Santos está em 10º com 12 pontos, não porque o Inter, mas que o Santos não tem mantido a sua regularidade. Ele está muito irregular, né? Então eu acredito aí que o Inter ganhe. É difícil ganhar na Vila Belmiro, tá? Mas eu acho que o Inter ganha aí de 2-0. Se o Mano montar um time parecido com aquilo que ficou depois das trocas contra o Bragantino, até acredito na vitória, mas eu não tô confiante que o Mano entendeu. Não sei que convicção ele tinha quando escalou o time. Até porque ele não vai ter o Wanderson, né? Então é aquela história. A gente acha às vezes que esse é o time ideal, não sei o que. A gente viu isso também com o Roger, né? Então ele também voltou atrás ou não voltou atrás, continuou na convicção dele, escalou do jeito que ele quis, o que ele acreditava e tal. Então eu não sei se o jogo contra o Bragantino estava com cara de empate. Eu aposto no empate contra o Santos. Porque é lá e tudo mais. Se fosse aqui no Beira-Rio, até ia dizer que não, olha, aqui eles tão motivados com essa vitória, vão ganhar aqui. Mas eu vou no empate de 0-0. Renatinha? E eu vou no empate também de 1-1. Eu estava pensando nisso. 1-1. Um gol para cada lado. Beleza. Passando a régua de Inter, ou passando a régua no Inter, nós vamos agora então falar de Grêmio. Ontem, no semblante do Barbieri, me veio assim, este cara tá pensando já no Grêmio. Será, bicho?
Sabe, eu não sei, assim, porque eu vejo o Barbieri no Grêmio, sabe? Eu gostaria de ver o Barbieri no Grêmio. Claro, eu sou contra, eu sou da mesma opinião que o Gustavo. Eu acho que ainda o Roger ele não teve a oportunidade, ele não está tendo uma mão de obra qualificada, né? O problema é o elenco. Eu também acho. Elenco, né? Mas aquela coisa assim, né? Você lembra quando o Barbieri pegou o Bragantino? Bragantino, Red Bull não existia. Olha o que ele fez, ele remontou um time de Bragança Paulista. Então ele conseguiu ali, ele conseguiu vender caras, mostrar para o mundo jogadores que até então eram Claudinho, por exemplo. O cara que foi até cogitado pela seleção brasileira, aquela coisa toda, né? Então aí já, só nisso aí já... E ontem teve um lance que ele tava assim, ó, pensativo, sabe? Cabelinho amarradinho, assim. E eu vejo ele, assim, até o estereotipo dele, assim, sabe? Jovial, eu vejo ele como... um semblante, eu vejo ele como um bom treinador do Grêmio neste momento, cara. Não, mas eu acho que não. O que a gente viu contra o Vasco, que entraram os jogadores que até então estavam sendo bastante contestados, né? Continuam sendo bastante contestados, que é Thiago Santos. Aí alguns questionam o Edilson também. Eu sou um dos que ele quase fez um gol, né? O Thiago Santos. Quase fez um gol. Me apavorei. Mas o Thiago Santos fez gol naquele momento difícil do Grêmio. Sim, já fez. No final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas, cara, eu acho que em alguns jogos esses caras vão dar certo. Sabe, o que a gente viu contra o Vasco foi isso. Não, eu continuo questionando esses jogadores. Eu não queria eles no Grêmio, mas se a gente for pensar em alguns jogos eles vão dar certo. Foi o que aconteceu contra o Vasco. Não ganhamos o jogo, né? Faltou um gol nosso. Faltou. Mas e aí que mora o problema, né? A gente está em 4 empates consecutivos, né? É 4 empates ou 3 empates? Não me lembro agora. São 5 jogos, teve uma derrota e 4 empates, se não me engano. O Grêmio não ganha 5 jogos. Não ganha 5 jogos. Tem 4 empates e uma derrota. Desses 4 empates, 3 foram sem gols. Não marcamos, mas também não levamos. Também é uma coisa que está me chamando a atenção. O Grêmio está sabendo se defender. O goleiro está segurando e a defesa do Grêmio está jogando bem. O Jeromel, agora o Kahneman voltou contra o Vasco e Jeromel. Eles juntos em campo, mais um terceiro zagueiro, que era o Bruno Alves. Então, eu acho que no que se refere à defesa, o Grêmio tá bem. O problema é a capacidade ofensiva do Grêmio. Esse é o problema. E que a gente viu também o ano passado. Essa dificuldade, né? E lá no final do campeonato, faltando algumas rodadas lá para o fim, quando a gente se deparou com aquela derrota contra o Sport, eu inclusive disse, a partir daqui eu vou jogar a toalha, porque a gente não tem capacidade ofensiva, e isso está me preocupando. A capacidade ofensiva do Grêmio chegou perigoso na área do Vasco várias vezes. Então, qual é o problema da capacidade ofensiva do Grêmio? É o capricho, é o detalhe no último toque, é botar a bola para dentro. Porque chegar a finalização ali, né? Em detalhezinhos. Conseguir finalizar. É o principal. Chegar e finalizar. Na área, tá conseguindo e finalizar. Porque faz tudo direitinho. Agora, chegar, finalizar que é um problema. O Grêmio está pecando muitas finalizações, né? A capacidade ofensiva do Grêmio, ela morre ali. No detalhe do último toque, né? Da finalização mesmo. E aí falta efetividade. Porque consegue construir pelas laterais, vai pelo meio, enfim, não importa. Sim, consegue, tá conseguindo. Teve volume. Teve um lance lá que virou
gozação na internet. Em alguns minutos do jogo ali, Oh, os dois times ping-pong. ficaram dando balão. Ficaram dando balão. Mas foi um momento só. Quem assistiu o jogo todo viu que o jogo foi bom para ambos. Mas aquilo ali, eu até acho que aquele meme ali pegou porque era o Grêmio, cara. Porque se fosse outra partida, outra assim, sabe? Que pegaram assim. Foi uma coisa meio que em demasia, sabe? Aquilo acontece em qualquer jogo, né? Claro, tá. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, Renata e Gustavo, é que o Grêmio, defensivamente, ele só perde pro Vasco. O Grêmio já tomou 4 gols e o Vasco tomou 3. Então, é a segunda defesa menos vazada, junto com o Cruzeiro, o Sport, o Grêmio, e tem mais um clube aqui, deixa eu ver. A Chapecoense. Mas a Chapecoense tem um jogo a menos também, né? Sim. Então tu vê assim, então, aquela coisa assim, ó, sofre para fazer lá na frente, mas não sofre atrás, né? Então essas partidas aí que o Grêmio empatou, que foi tudo 0-0, então aí, porque os gols que o Grêmio tomou foi contra a Chapecoense, foi contra o CRB, né? Uma coisa assim, então quer dizer, tomou muito pouco gol, né? O Grêmio tomou muito pouco gol em quantos jogos? 10 jogos? O CRB eu acho que não tomou gol, não. Agora não me recordo quais são os gols que ele tomou. Mas tomou muito pouco gols em 4 jogos, cara. Então, defensivamente, o Grêmio tá bem. O que tá faltando é eficiência na efetividade dos seus atacantes. Exatamente, o capricho. O que a gente viu, por exemplo, contra o Glória de Vacaria, né? Se todos os times fossem que nem o Glória de Vacaria. Né? Jogasse abertinho, coisa e tal. Até o Ricardinho fazendo gol, né? Recebendo a bola. Foi uma ilusão aquilo ali. Recebendo a bola na intermediária, correndo com velocidade e chutando a gol e marcando e tal. O Ricardinho é outra questão. Acho que falta mais a confiança também nele, né? Mas talvez seja tempo isso. de jogo, fica muito nervoso. Pode ser, vai saber, né? E o jogo do Grêmio contra o Vasco, senhores, para mim foi ótimo. Eu também, vou ser sincera, eu também gostei. Eu não sei com quem eu comentei, acho que foi com um amigo meu, com o André, que tá no grupo ali. Eu disse assim, olha, André, eu até tô achando que o Grêmio tá jogando bem aqui. Eu sou suspeita pra falar, né, que na maioria das vezes eu acho que o Grêmio joga bem. E aí eu disse assim, olha, por incrível que pareça, eu tô vendo um Grêmio que tá jogando bem, que tá tentando. Aí até meu amigo falou, né, que contra um time mais assim, querendo ou não, times mais de expressão, o Grêmio costuma jogar melhor mesmo. Pode ser. Eu até ia fazer uma proposta, já que colocaram. Eu acho que o que fez a diferença ali foram esses jogadores contestados, esses jogadores que têm mais imposição física, né? Acho que dos que se destacaram no jogo, o único que talvez não tenha tanta imposição física, mas tem muita vontade, velocidade e tal, é o Gabriel Teixeira, né? É o Biel, né? O Biel, né, gente? Ele não tem imposição física, é um jogador pequeno, franzino, né? E muitas vezes na disputa de corpo a corpo ele perde, né? Muito facilmente. Mas ele tem uma disposição, ele corre, ele dribla, né? E tem velocidade. Mas os jogadores ali do meio de campo, o Thiago Santos, ele fez uma boa partida. E se impôs. Acho até, não me recordo, teria que pegar os dados do jogo, mas eu acho que ele tomou um cartão, porque eu acho que não estava dando tanto bote atrasado. O problema dele é que dá muito bote atrasado, né? Muito lento o jogador. Mas não fez uma má partida. Eu acho que o Benítez também. Né? Então, eu acho que teve como eu disse, tem jogos que esses jogadores vão ajudar. Eu não queria eles no Grêmio, mas já que eles estão, tem jogos que eles vão entrar e vão cumprir o seu papel ali, como aconteceu contra o Vasco. Tu sabe que tu falou no Benítez, quando o Benítez foi contratado pelo Grêmio, eu levei medo. Eu disse, eu gosto desse jogador. Eu gosto desse jogador. Tá? Mas aí ele teve essa fatalidade logo um dia após o jogo contra o Vasco, né? Foi sexta-feira, ele teve aquela ruptura dos ligamentos, né? O melhor momento dele pós-partida. Mas é um jogador que tinha esse histórico, né? De lesões.
O Grêmio não deveria ter contratado esse jogador. Não deveria. Ele tem problemas, tem histórico de lesões. O que a gente está vendo é isso. É que nem a história do Douglas Costa o ano passado, né? Eu fui um dos que criticava muito isso, né? Criticava muito. Teve amigos nossos que não, que ele vai ser aquele Douglas Costa. Não, tá louco, esse cara tem histórico de lesões. Esse cara voltou pro Brasil por quê? Sabe? Ficava me questionando isso. Então, o que a gente vê, né, nesses jogadores as más contratações do Grêmio estão aí. Algumas dessas más contratações dá para aproveitar em determinadas circunstâncias. Uhum. E ponto. Não sei. Esse é o grande problema do Roger. Esse é o grande problema do Roger para mim. Ele tem um elenco que a direção do Grêmio deu para ele, que é ruim, que não é regular, que não dá para o Roger usar de maneira regular, né? A gente tem uma base titular e aí esses jogadores vão entrar em determinadas situações, né? O que aconteceu contra o Vasco foi casualidades. Ele foi levado a montar o time daquela forma. Agora, que segurança dá, né? Não só para o treinador, mas para o goleiro e para o time, quando os dois estão jogando juntos, né? Kahneman e Jeromel. Sim, é verdade. Nítido, sabe? Ver os dois, a gente chega a dar uma emoção de ver eles juntos ali na escalação. Foi um jogo assim que dá gosto, assim, ver a superação do Kahneman. Sim, o Kahneman é maravilhoso. O mais perigoso foi no final, né, do Palácios, né? Que foi uma bola de travessão. Mas a gente tem que levar em conta que ele estava voltando, né, cara? O Kahneman, né? Ele tá voltando, então quer dizer, então ali jogou a partida toda ali, pô, bonitaço, né? Isso sim. E aí eu vejo ele tá assim... com sangue nos olhos, né? Do jeitinho dele, que ele gosta. Então é um cara que joga com sangue nos olhos. Sim, é a cara do Grêmio, é a raça. É a cara do Grêmio, é a raça do Grêmio, então... Sabe, uma das coisas assim que... teve uma época, rapaz, que eu assistia mais jogos do Grêmio no Olímpico do que do Inter no Beira-Rio, porque tinha Arce, Carlos Miguel, Dinho, Goiano, sabe, Paulo Nunes, o louco do Darley, cara. Gente finíssima o Darley, o Gustavo conhece melhor do que eu até. Gente finíssima, Darley. Gente fina. Gente fina. É louco, mas é gente fina, sabe? Pessoa maravilhosa. E aquilo essa questão do Kahneman, né? De sangue nos olhos. Era o que o Grêmio tinha nesse saudosismo que agora eu coloquei para vocês. Mas eu vejo assim que o Grêmio, por obra do acaso, tá? Ele ainda está respirando que eu digo assim, para chegar à zona de classificação. Porque são só 2 pontos que separam o Grêmio do G4, né? Só que tem um detalhe, que o Grêmio, no próximo jogo contra o Novo Horizontino na Arena, é amanhã, né? Ou é ganhar. O Grêmio acho que já tá muito tempo nessas, né, Raulito? Acho que desde o ano passado que eu cansei de dizer ou é ganhar ou é ganhar. Tem que ganhar. Só que, como eu falei, a pressão tá muito grande com relação a resultado. Faz 5 jogos que o Grêmio não ganha, né? Teve uma derrota e 4 empates. O empate contra o Vasco, ele foi um empate que não resolveu nada. Não resolveu nada. A única coisa que resolveu foi a manutenção da comissão técnica, que está a perigo em razão dessa crise de resultado, né? Se perder amanhã, tu acha que cai? Eu acho que há uma possibilidade de se perder amanhã dentro da arena. Eu acho que não se sustenta, infelizmente. Não é o meu desejo que caia, mas a pressão é tão grande que não há... o clube não resiste. O clube não resiste à pressão da torcida. E porque falta convicção, né? Porque não tem... como é que eu vou dizer? Não é convicção no trabalho do Roger. Acho que todo mundo acredita que o Roger é um bom técnico.
falta convicção nessa diretoria. Eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Eles não sabem, eles não, provaram isso quando mantiveram o Mancini. O Mancini foi injustiçado. O Mancini veio para o Grêmio para cumprir uma missão. Terminou, ele não conseguiu, ele não deveria ficar. E se ele tivesse conseguido, talvez ele também não devesse ficar. Ele veio para aquela missão. Sim. Ele veio para tentar salvar o Grêmio, para não cair. E aí, o que a diretoria fez? Aconteceu o pior, o Grêmio caiu e a diretoria manteve o Mancini. Não, se vencendo, se saindo daquela situação, eu acho até que o Mancini nem deveria ficar. O Grêmio deveria chamar um novo técnico para iniciar um trabalho de pré-temporada e começar um ano diferente. Tu imagina na situação que foi a diretoria manter o Mancini. Então começou por ali. Aí a diretoria contratou jogadores e se livrou de outros jogadores dentro da ótica daquela comissão técnica anterior ao do Roger. Então continuou errando, perdeu tempo. Isso aconteceu com o Inter também, com relação ao Cacique Medina. Então, só que a nossa perda de tempo não nos prejudicou, por exemplo, no estadual. No campeonato estadual. Mas agora no Brasileirão está prejudicando. As contratações ruins estão prejudicando o Roger nas escolhas, na montagem do time, nas opções que ele tem para substituir. Então isso é muito. Isso está atrapalhando a vida dele e não está nos dando resultado. E se não está nos dando resultado, a torcida insatisfeita e machucada do jeito que está, começa a pressionar. Pressiona muito. E aí não há clube que resista. Se a diretoria tivesse uma convicção de que de fato estivesse fazendo um bom trabalho desde o início, mas não tá. Esse Denis Abraão é um desastre, esse cara. Enquanto esse cara não sair do Grêmio, as coisas não vão melhorar. E ele é a ponta. Tem outros. Ele é o que mais aparece, talvez. Tem outros que deveriam cair. O Grêmio precisa passar por uma reformulação profunda, cirúrgica. Profunda, exatamente. Não, o problema não é o técnico, mas o técnico vai pagar o pato porque o técnico está se torna o técnico sempre tá fazendo a linha de frente. Para tu ver que a situação do Grêmio ela se torna 11ª rodada, né? Ela se torna perigosa caso o Grêmio, na pior das hipóteses, empatar amanhã. O Grêmio vai a 14 pontos, 15 pontos, aliás, e ele permanece na 6ª colocação, porque hoje o Grêmio já se encontra em 6º lugar, né? Estava em 5º antes, né? O Operário, já podemos dizer que o Guarani já é um dos primeiros times que vai lutar contra o rebaixamento, tá? Então, assim, o Operário já ultrapassou o Grêmio, tá? Com 15 pontos. Nós vamos ter jogos importantíssimos aí, vai ser Cruzeiro e Náutico. O Cruzeiro, se ganhar, vai a 28, então ele abre uma vantagem, assim, enorme, um abismo, tá? Bahia e Sport vão se enfrentar na rodada. Então, o Bahia tem 19 e o Sport tem 18. Na melhor das hipóteses, seria um empate entre os dois, porque um iria a 19 e o outro iria a 20, e se o Grêmio ganhar do Novo Horizontino, o Grêmio vai a 17, não entra ainda no G4. Não entra no G4, tá? Mas aí tem que torcer para o Vasco não ganhar. E o Vasco vai jogar contra quem? O Vasco joga contra o Náutico. O Cruzeiro, que vai jogar, o Cruzeiro joga com o CRB no Mineirão. Ganha. Tá? Então isso aí, tá? E o jogo-chave é o Bahia e Sport. Que o Bahia... Aí, digamos assim, senhores, o Denis ficou muito tiririca, para não dizer outra coisa, né? Quando uma rádio citou que já tinha os classificados da Série B, que seria o Cruzeiro, Bahia, Sport e Vasco da Gama. Eu digo que Cruzeiro, Bahia, sim, sabe? Já estão classificados. Posso dizer até pelo futebol que eles vêm apresentando. Cruzeiro certo? Não sei se... pelo futebol. O Cruzeiro já está com 25 pontos, né? O Cruzeiro sim, Cruzeiro sim. Eu acho que tem que ir com calma.
Eu não olhei mais os jogos do Bahia, mas eu até gostei dos primeiros jogos do Bahia, no início do campeonato, nas primeiras rodadas. Algumas pessoas que olharam o jogo comigo disseram: tu não entende nada, o Bahia não tá jogando nada. E eu gostei. Eu não sei como é que o Bahia tá agora. Mas o Bahia tá. Eu posso dizer, eu vi o jogo contra o Criciúma e o Bahia tava perdendo, tá? E o Guto fez no intervalo 4 modificações que mudou totalmente o jogo. Mas aí é que tá. Aí é que tá. Precisou das modificações. Aí não é assim, não é que o time foi. As modificações foram melhores. Na verdade, o Guto melhorou o time porque ele mesmo escalou mal. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Mano Menezes agora com o Inter e o Bragantino. Bem comparado. O Mano trocou bem escalando mal. Porque ele escalou mal. Então, aí é que tá. Eu não sei se o Bahia tá lá essas coisas. Eu coloco o Bahia no mesmo nível do Vasco. Que o Vasco também não estava jogando bem. Não. Tava tendo resultado. Agora tem uma coisa que... né, que conta bastante. Mas eu não vejo o Vasco jogando bem. E contra o Grêmio, eu digo, era um jogo pro Grêmio ter ganho. Era um jogo pro Grêmio ter ganho. Era um jogo pro Grêmio. Assisti o jogo com o Franco até. A gente assistiu num bar aqui na Cidade Baixa, no Osso. E o nome do bar é Osso. E aí, não deu pra chegar lá no Brechó do Futebol muito. Eu ia ter que caminhar muito aí. Vou parar nesse bar aqui. E disse pro Franco, o Franco passou lá depois do trabalho. Aí a gente assistiu junto e o Franco me dizia toda hora: não, esse jogo tá pro Grêmio, porque realmente o Grêmio tá jogando melhor que o Vasco. Mas o Vasco tá melhor na tabela, indiscutivelmente. Isso é resultado. Eu não colocaria o Bahia ainda. Eu acho que o Cruzeiro, eu coloco o Cruzeiro nisso que tu colocou aí. O Cruzeiro, ele não só se classifica, como ele tem grandes possibilidades de ser o campeão. Se nada de pior acontecer. Porque o ano passado a gente viu isso com o Náutico. Até o meio do campeonato. O Náutico não só não se classificou, não só não foi campeão, como não se classificou, né? É verdade. Tu quer ver uma coisa, assim, o que o Cruzeiro, o Bahia, o Sport e o Vasco tem, infelizmente o Grêmio neste momento não tem. Vamos ver se vocês adivinham o que é. É vontade, é motivação. Não? Não. Efetividade, pode ser? Não. Torcida. Torcida. Lota. É incrível. Mas, gente, uma coisa que tá me chamando a atenção é a torcida do Grêmio acompanhar fora, os jogos fora. Pelo que eu acompanho, né, pelo que eu vejo, pessoal, como tem gente que vai. Aí às vezes eu fico pensando, gente, acho que esse time não merece a torcida que tem, sabe? Infelizmente. Porque a torcida faz excursão, o pessoal tá sempre indo, sabe? Então, se não lota, realmente pode ser, não lota em casa. Mas o Grêmio tá lotando, pelo menos o espaço do adversário mas é um espaço menor. Sim, mas é aquela coisa, tem gente indo, entendeu? Mas tem muita gente indo, tem muitos ônibus indo daqui, Porto Alegre, o pessoal indo de ônibus, sabe? Então... Eu me preocupa, me chateia também, porque o torcedor, quando vamos ver como é que vai ser amanhã, né? Amanhã contra o Novo Horizontino. É uma judiaria esse jogo ser mantido para as 21h30, né? Vai ser horrível esse horário aí, né? Mas o ruim é que é o valor dos ingressos, acho que isso que mais chateia aqui. Vocês sabem qual foi o motivo que o Grêmio não conseguiu mudar esse... o AS, né? Que não tinha, não sei. É porque assim, tem no estatuto do torcedor, tem que ser solicitado 5 dias antes. O Grêmio perdeu este prazo. Solicitou 4 dias antes. Então falta até planejamento até para isso. Até para isso. Meu Deus. É muita coisa, gente. O problema do Grêmio começa na diretoria. E aí o Roger, se não vencer não tem voz para nada. Se não vencer amanhã, vai pagar o pato. E a gente vai patinar na Série B desse jeito. Então a gente precisa ganhar amanhã. E assim, eu não tô com os comentaristas da Gaúcha, que eu tava escutando até antes da gravação do nosso episódio, que se não ganhar amanhã,
não sobe, não vai enfrentar muita dificuldade, eu não tô, Tem muita eu acho que água se pra não ganhar amanhã, a única coisa efetiva que vai acontecer vai ser a queda da comissão técnica. Eu acho que ainda há a possibilidade de subir, e eu acredito que o Grêmio vai subir, sim. Tem possibilidade para isso. Como eu disse, a gente não está mal na tabela, continua não estando mal na tabela. A gente está mal em termos de resultado, a gente não está encontrando o resultado. Não, de tabela não, porque está a 4 pontos, né? Então. Exatamente. Não vejo assim tanta dificuldade, né, nesse sentido. Né? A gente não está mal na tabela, a gente está ali, a gente precisa de resultado, a gente precisa ganhar. Os adversários, obviamente, tem que contar com a ajuda dos adversários, mas aí, o Grêmio sozinho ainda pode, sim, sem problema nenhum, avançar, só precisa ganhar os jogos. Essa é a maior dificuldade. O Grêmio tem que vencer em cima dele mesmo. Por falar em ganhar os jogos, vamos ao palpite, então. Grêmio Novo Horizontino. Começo pela Renata. Grêmio 2-0. Eu ia dizer 1-0, mas já que tem que ganhar, acredito que 2-0, então. Pode ser. Com um gol de pênalti. Eu 2-0 e se tiver um pênalti... E olhe lá, tô feliz da vida. Espero que o Diego Souza cobre bem esse pênalti. Eu acredito numa superioridade do Grêmio amanhã bem tranquila. Você confesso para você. O Grêmio não depende só de resultado, como também a sua eficiência e efetividade do seu ataque. E eu acho que amanhã é um jogo que o Grêmio vai sobressair, vai fazer 3-0. Isso aí, sábado, eu já me preparando já para os jogos da semana, porque eu gosto de fazer isso, sabe? Eu gosto de ver escalações, scout, coisa e tal. Por isso que eu assim não estou tão assim também que nem o Gustavo, achando, o Grêmio já quer, que nem os colegas da Gaúcha. A gente pode dizer que é colega porque a gente é jornalista também, né? A Renata também é jornalista, também pode dizer isso. E sem sombra de dúvida, eu também não acredito, cara, nessa hipótese do Grêmio ficar fora. Sabe, eu acho que não tem como. São 4 pontos que separam, são 2 vitórias, né? O Grêmio fazendo o papel dele em casa, né? Tem que fazer, o Grêmio ele joga a responsabilidade para os demais, exceto para o Cruzeiro ali, né? Que o Cruzeiro está voando. Exatamente. Tá? Então, o Cruzeiro ali a gente já pode dar uma vaga deles. Agora, quanto a Bahia, Sport, Vasco, o próprio Operário que ultrapassou o Grêmio e os demais, o Grêmio amanhã só não pode, ou na pior das hipóteses, gurizada, o Grêmio amanhã empatar já é uma tragédia. Se perder, então nem se fala. E eu não acredito na derrota do Grêmio amanhã. Não acredito. Amanhã é o dia de jogo que a gente tem que fazer um churrasquinho, saborear. Eu com a minha cervejinha zero, vocês com a bebidinha, né? Então com energia. Chegar mais cedo. Isso, é aquilo que o Gustavo sempre fala nos sinais do nosso programa, né? O meu placar? Ele falou 3-0. 3-0 pro Grêmio. Ele falou. 3-0, já falei. 3-0. 3-0, né? Tomara, então, vai estar lá no estádio, acho que vai estar úmido, né? Não dá nem pra dizer que é frio aqui. Vai estar uma umidade. Tá frio dentro de casa. Tá uma umidade brava. Tá frio dentro de casa. Lá fora tá bem agradável até. Senhoras, estamos chegando mais no final do nosso programa, infelizmente, né? E tá tão bom aí a gente consegue. Não, tá bom não pela ausência dos guris, né? Mas quase isso. Tô brincando. Mas as nossas considerações finais, Renatinha, começo por ti. Ai, gente, é isso, né? Seguimos acreditando. Ainda as palavras do Gustavo me confortam, né, um pouco, porque quando a gente não quer mais acreditar, eu adoro ouvir pessoas otimistas. E, né, em relação ao que o Grêmio vai subir e tudo mais. Então é isso, sigo acreditando, sigo indo aos jogos, desistir jamais, né? E espero que o Grêmio dê uma alavancada. É o mínimo. Gustavo. Levo fé. Que a gente vença. E vamos ganhar amanhã, né? Pelo amor. Rodada agora e fique mais perto do G4, né? De repente encaixe uma segunda vitória na próxima rodada. E para acalmar o ânimo e para segurar a nossa comissão técnica. Continuo dizendo que é melhor a gente manter a comissão técnica e também o clube precisa oferecer mais
pro Roger em termos de jogadores. De peças, elenco. Peças é o que o Roger precisa. É isso, até a próxima semana. Tá certo. Minha consideração final, então, é que nós tenhamos aquilo que a gente sempre quer na vida, né? Vitória, né? Então é aquela que seja, então, que comece amanhã pela dupla Grenal, comece pelo Grêmio. Os dois, E finalizando quarta-feira, né, com o Internacional.